Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Eu quero deixar uma reflexão aqui sobre o Dia dos Pais, já que hoje, nesta gravação que eu estou fazendo, dia 9 de agosto de 2020, é comemorado o Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto. Mas veja só, a figura de um verdadeiro pai é uma coisa maravilhosa, porque o primeiro pai foi quem? Deus. Ele foi o primeiro pai de família. Família é constituição divina. Deus tem a figura de um pai e um pai verdadeiro. Observe, família é algo tremendo e maravilhoso. E família é constituída através de um pai e de uma mãe. Observe, as pessoas hoje, eles querem sufocar a família, o mundo corrompido que nós temos hoje, querem sufocar a família. Trazer princípios reprovados, ensinos reprovados por Deus, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eles querem injetar na sociedade ensinamentos que são abomináveis a Deus. Como homem com homem, mulher com mulher, constituir uma família. Não, jamais. Família é constituída por homem e mulher. Marido e mulher constitui uma família. Observe comigo. Observe aqui claramente. Então, um verdadeiro pai, eu estou falando de pais verdadeiros, porque só tem muitos aí que não são pais, são igual a animais. Somente gera um filho e joga para lá. Um animal faz isso também. Você vê um cavalo cruzando com uma égua, ele gera aquele filhote, aquele potro, mas ele não cuida daquele potro. A mãe toma de conta, a mãe é quem vai amamentar. Homens que fazem isto são animais, eles agem como animais, e a terra está cheia desta qualidade de homem, deste tipo de homem que não são homens. Pai é o que gera, cria, educa e sustenta. Um verdadeiro pai, ele tem essas qualidades, porque estas qualidades estão em Deus. Deus faz isso tudo com seus filhos. Gera, cria, educa e sustenta. O verdadeiro pai, aqui na terra, ele tem que trazer a imagem do pai espiritual, Deus, o verdadeiro pai, o primeiro a constituir uma família. Então observe. Então nós temos o seguinte: quando a Globo começou a inserir as novelas, suas novelas pornográficas, suja, imunda no mundo, foi para destruir a família. A intenção dessas mídias que estão aí, chamada grande mídia, a mídia marrom, a intenção delas é destruir a família, destruir os princípios bíblicos, os princípios de Deus, os princípios da família. Já visto que você vê a propaganda aí no Boticário, né, colocando uma mulher que diz que agora é homem e vai adotar um filho. Observe, este filho, primeiro que não é filho deles, porque não foi gerado por eles. Não é. Segundo, quando este filho crescer, qual a imagem de pai que ele vai ter? De uma mulher que se transformou em homem pela sua própria vontade? Jamais.
poderá se transformar em homem. A carga genética dela é de mulher. De mulher. Não é de homem. Pode cortar o cabelo, pode tomar remédios, pode tomar anabolizante, pode isso tudo fazer, tentar ficar com o corpo de homem na aparência, mas sua carga genética é de mulher. Aí esse filho cresce. Qual é a imagem de um pai que ele vai ter? Uma mulher que quer se transformar em homem, que não aceita aquilo que Deus trouxe, porque é assim, ó. Homem nasce homem e mulher nasce mulher. É isto. O que passar disto vem do maligno, é aberração. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Você não tem que escolher ou ter opção sexual, não. O sexo já vem definido. A carga genética já vem definida no seu DNA. Quando você nasce. Agora observe. As novelas sujas da Globo vieram, tanto da Globo como de outras emissoras, e essas mídias que estão aí, eles querem justamente sufocar a família. Porque o Estado só existe por causa da família. Primeiramente vem a família para depois constituir o Estado. Mas as pessoas querem fazer o contrário. Querem que o Estado domine a família. Não. A família é quem domina o Estado. Você não tem Estado sem família. Você não tem. Você não constitui um Estado se não tiver famílias. Primeiro a família, depois o Estado. Mas agora eles querem que o Estado tome de conta da família e dite as regras como a família deve ser. Pode ser homem com homem, mulher com mulher e assim vai. Eles querem ditar essas regras, mas não é assim. Os princípios de Deus não é desta maneira. E um filho de Deus fica com a palavra. Então as novelas da Globo trouxeram assim. As novelas desse esgoto chamado Globo, daqui para frente vou chamar de esgoto, rede esgoto. Diz, pai não é o que gera, pai é o que cria. Mas a Bíblia ensina que pai é o que gera. E um verdadeiro pai gera, cria, educa e sustenta. Isto é a figura de um pai. Mas aí eles vieram e disseram, pai não é o que gera, pai é o que cria. A carga genética daquele filho é do pai que gerou, não é do que criou. Mas eles trouxeram isso justamente para incentivar o quê? O adultério e a prostituição. Então você pode fazer filhos aí. Se outra pessoa criar, pai é aquele que cria. Então incentiva a prostituição e o adultério. Mas eu digo para você, com preceitos bíblicos, pai é o que gera primeiramente. E o pai que gerou, se ele é um verdadeiro pai, ele traz uma figura de pai, ele gera, cria, educa e sustenta, como Deus faz. Então a intenção era corromper as famílias. Então o outro pode gerar e eu crio. Então eu sou o pai. Não. Os traços característicos daquele menino, os cromossomos, vieram de outro homem, não de você. Então observe, esses que só faz gerar um filho e joga para lá, eles agem como animais, como falei anteriormente. Mas o pai é aquele que gera primeiramente, cria, educa e sustenta. Mas as novelas da Rede Esgoto veio trazer isto. Então o outro comete prostituição com uma mulher, gera, o outro se casa com aquela mulher e cria aquele menino. Aí diz, pai é o que cria. Não, pai é o que gera.
E um verdadeiro pai que gera, ele cria, educa e sustenta. Mas a intenção era corromper as famílias. A intenção era destruir as famílias. Vamos aqui para eu concluir esta reflexão. Com relação a Jesus Cristo. Quando um menino vai nascer, no natural, ele tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Ali forma o seu DNA, os seus traços característicos, a sua cor da pele, dos olhos, enfim, vários traços característicos é do seu pai e de sua mãe, por ter 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Mas com relação a Jesus Cristo, como foi? Jesus tinha cromossomos de Maria? Não tinha. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou aquele óvulo e colocou no útero de Maria. Observe, tanto o óvulo como o germe de vida, o germe sanguíneo, veio de Deus. Então a carga genética de Jesus é totalmente divina. É uma carga genética divina. Observe, vamos pegar meus filhos aqui, Micaías, Rebeca e Misael. Eles têm os traços característicos meu e da minha esposa. Porque são 23 cromossomos meu e 23 cromossomos dela. Assim forma os traços característicos do DNA dos nossos filhos. Mas com Jesus não foi assim. Não havia cromossomos de Maria. Por isso que Maria não é a mãe de Deus. Jamais. Jamais. Ela carregou. Ela ajudou na formação dos músculos. Mas a carga genética de Jesus é totalmente divina. Totalmente divina. Os 46 cromossomos vieram de Deus. Não tem nada de cromossomos de Maria. A carga genética dele é divina. Maria ajudou na formação dos músculos. Mas como, Gutenberg, isto acontece? Veja. Quando uma criança nasce de 7 meses, aquela criança é colocada em uma incubadora. E aquela incubadora não é a mãe da criança. Aquela incubadora é o veículo pelo qual a criança é depositada ali para chegar o tempo determinado, completar os 9 meses, e ali vão alimentando aquela criança, e aquela criança, quando chegar aos 9 meses, ela sai daquele veículo, mas aquele veículo chamado incubadora não é a mãe daquela criança, não. Ela foi posta ali para chegar até o tempo determinado. Mas aquela incubadora não é a mãe. Maria foi desta forma. Ela foi como uma incubadora, carregou ele no seu ventre, ajudou na formação dos músculos, mas carga genética de Jesus. A carga genética de Jesus não tem nada de Maria. Isso é tremendo. Isto é maravilhoso. Isto é revelação divina. Revelação que o profeta William Branham trouxe para mostrar que Jesus é Deus manifestado em carne humana. Jesus é o tabernáculo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo tinha 3 compartimentos: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Havia esses 3 compartimentos. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse: eu sou esses 3 compartimentos. Eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Eu sou o caminho, que é o átrio, a verdade, que é o santo lugar, e a vida, que é o santíssimo lugar. Então, eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Eu sou Emanuel, Deus
conosco. Observe, ali estava. Os católicos chegam a blasfemar de Deus, dizendo: Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Aquele corpo que Maria carregou no seu ventre não tinha carga genética dela, mas ela somente carregou aquele menino. Deu à luz aquele menino. E aquele menino ali, Jesus, se tornou o tabernáculo a qual Deus habitou, se fez carne e andou no meio dos homens. Não são duas pessoas. Não. É uma única pessoa. Deus habitando naquele corpo e andando no meio dos homens. Aquele menino era o Filho de Deus. Ninguém está tirando a filiação. Não. Mas Deus habitou, porque para poder resgatar a humanidade, Deus tem que se fazer participante da carne e do sangue, como diz lá em Hebreus. Então, pais, só para concluir, pai verdadeiro é aquele que gera, cria, educa e sustenta. Isto é um pai de verdade. É aquele que faz tudo isto. Mas aquele que só gera e joga para lá, ele age igual um animal. Aquele que só cria não é o pai se ele não tiver a carga genética. Se a carga genética daquele filho não for dele, não tiver os traços característicos dele, os 23 cromossomos dele, então ele também não é pai. Precisamos entender isto. Quando essas novelas pornográficas vieram, foi para desfazer a família, para incentivar a prostituição e o adultério. Então seja um pai de verdade. Crie, eduque, sustente. Você que gerou esta criança, seja homem de verdade para cumprir o seu propósito de pai. Porque uma coisa que está em falta hoje são verdadeiros homens, verdadeiros pais. Está em falta. Está em falta no mundo. É raridade você encontrar um verdadeiro pai e um verdadeiro homem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta reflexão. Shalom a todos. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.